Graça e paz, igreja, boa noite, bem-vindos. Em nome de Jesus, para uma noite de festa na casa do Senhor, na casa do Papai do céu, aqui na terra, em nome de Jesus. Nós costumamos dizer que esse lugar aqui é o prédio da igreja, porque a igreja somos nós, pessoas que nos reunimos aqui para cumprir o seu propósito. Nós chamamos aqui casa de Deus porque nós consagramos esse lugar para adoração, para serviço e comunhão ao nosso Deus. Amém? Quero de início te convidar para o Salmo de número 100, que diz assim: celebre com júbilo ao Senhor, todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresente diante do Senhor com cânticos. Sabe que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez e nós somos o seu povo, nós somos o seu rebanho, embaixo do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus atos com hino de louvor rendam graças, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Amém, igreja? Vou ficar em pé. Aleluia. Quero começar diferente hoje. Começar pela minha esposa, passando por vários irmãos, com orações e ações de graças ao nosso Deus. Obrigado, Deus. Gente, o que eu vou Amém, Jesus. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Glórias a Ti. Te adoramos. Amém. Aleluia. Aleluia. Mais irmãos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Sim, Jesus. Oh Deus. Sim, Jesus. Aleluia. Obrigado. Jesus. Sim, Jesus. Graças te damos, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Santo és tu. Mais irmãos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, estamos em tua casa essa noite, Pai. Obrigado porque nós temos vida, nós temos saúde. Obrigado porque nós temos liberdade. Obrigado porque o clima hoje nos permite estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. E nessa noite, nosso Deus, nós queremos como igreja, Pai, levantar a Ti um altar de adoração e de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Porque a Tua palavra que nós lemos, ela diz: celebre o Senhor com júbilo todas as terras. Sirva ao Senhor com alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor, pela bênção estarmos aqui esta noite. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado por tuas misericórdias. A tua palavra nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as suas misericórdias, e as suas misericórdias, elas são sem fim, Pai. E nessa noite nós unimos, Pai, a toda a tua criação, a todo o universo, Pai, a todos os teus anjos, a toda a tua igreja espalhada pela face da terra, a todos que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. Santo és tu.
queremos te adorar. Em nome de Jesus, recebe, Deus, a oração desse lugar. Recebe, Deus, a adoração desse lugar, o clamor do teu povo, a oferta do teu povo esta noite, Pai. Deus, ministra, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, te adoramos. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, diga para ela bem-vindo. Em nome de Jesus, vamos ministrar. Chamar o Tainã, a Bruna, vamos estar celebrando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Apaga a luz aqui na frente. Vamos celebrar ao Senhor com palmas. Aleluias. Amém. Aleluias. Aleluias. Apaga a luz aqui na frente. Bem, vamos celebrar ao Senhor com palmas ao nosso Deus. Aleluias. Amém. Libera o violão. Aleluias. Com palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Aleluia. Salve de palmas, Jesus. Aleluia. Uau. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Ah, oh, ah, ah.
é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Não estava falando sobre gratidão ao nosso Deus. Essa noite a gente declarar isso a Ele. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. Você já pensou sobre isso essa noite? A tua graça é o que me basta. Vai pensando sobre isso. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor, pois só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu vou. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor, pois só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu vou. Tua presença, aleluia, é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
que canção maravilhosa. Podemos celebrar e declarar: se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Que canção linda, que canção, Padre, estamos declarando durante a semana toda. O Senhor é tudo que a minha vida tua, que a minha e a tua vida precisa. Ele é tudo, Ele é suficiente. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse do que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Igreja, declare. Yeshua. Yeshua.
vocês, igreja. Glória a Deus, aleluia, glória ao nosso Deus, amém, glórias ao Senhor. Queremos compartilhar com a igreja a nossa agenda da semana, do que está acontecendo nesses dias, durante esse período, mês de agosto, mês de setembro. Compartilhar com a igreja a nossa agenda da semana. Nós estamos na terça-feira, nós temos 3 encontros de oração na terça-feira, e você pode participar de algum deles. 5 horas da manhã nós temos o primeiro encontro de oração, terça-feira, todas as terças-feiras, 5 horas da manhã, todos podem participar dessa reunião de oração. Pode fechar a porta para nós, por favor. O segundo encontro é às 15 horas. Esses encontros são só de mulheres. Você ainda que não faz parte do grupo de mulheres, desse grupo de intercessão, quer participar, então converse com a minha esposa para ela te adicionar nesse grupo. Depois, terça-feira às 22 horas, nós temos o terceiro encontro de oração, onde nós oramos ali por vários pedidos, tanto pessoais quanto ministeriais, quanto questões familiares. Oramos pelo Brasil, pelo mundo. E na quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso quarto encontro de oração, também é pelo Meet, e você pode participar disso. Nós estamos numa campanha, queridos, ali do mês de nosso alvo de amor. Começamos no domingo passado. Quem não estava aí no domingo passado, levanta a mão, e nós queremos entregar para você, se ainda estiver aqui. Tem alguns ainda. Quem não estava no domingo passado, levante a mão. Vem cá, Diogo, entrega lá, Diogo. Entrega lá. Os demais permaneçam com a mão levantada. O Diogo vai entregar esse cartãozinho chamado Alvo de Amor. Nesses cartões, vocês têm ali 2 colunas. A primeira, onde você vai anotar nome de 5 pessoas da sua família. Nome de 5 pessoas da sua família. E depois, aqui, Diogo. Oi, Diogo, aqui na frente. 5 pessoas da sua família e 5 amigos. 5 pessoas da sua família e 5 amigos. O propósito é estar orando por pessoas da família, obrigado, e também por 5 amigos. E se chama Alvo de Amor, pessoas que nós oramos para que cada uma dessas pessoas venha conhecer Jesus, venha ter a sua vida transformada por Jesus. A primeira tarefa que você vai fazer é colocar o seu nome nesse cartão, porque tem vários cartões aqui para saber que aquele cartão é seu. E o segundo, você vai orar a Deus e vai preencher o nome de 5 pessoas da sua família que ainda não conhecem Jesus. Pode ser pessoas que moram próximo de você ou pessoas que moram longe. Mas os amigos precisam ser pessoas próximas, pessoas que além de você orar, você vai convidar para vir na célula, você vai convidar para vir no culto, você vai investir na vida dessa pessoa, você vai ser um dos canais de Deus para que essa pessoa venha conhecer Jesus. Amém? E pensando nisso, queridos, vamos imaginar aqui, é uma realidade, 30 pessoas aqui na igreja, cada uma dessas pessoas preenchendo 10 nomes, como nós já vivemos isso essa semana na célula, nossa igreja orando por 300 pessoas, amém? Orando por 300 pessoas, e essa semana foi uma bênção na célula em nossa casa. Então, um clamor por pessoas da nossa família, por nossos amigos, para que eles venham conhecer
Jesus. Foi uma bênção. Você vai fazer isso individualmente, mas nós também vamos nos reunir nas células, vamos nos reunir em algum momento de vigília, de oração, em alguns encontros, para estarmos orando juntos desse alvo de amor. Na quinta-feira você tem um convite para estar ali na nossa casa, na célula, lugar de multiplicação de discípulos de Jesus. É um lugar para você levar os seus amigos. Além do ambiente de comunhão, é um ambiente onde nós levamos nossos amigos. É a primeira porta de entrada, o primeiro contato deles antes de chegar na igreja. Primeiro é você, depois a célula, depois é um ambiente de celebração. E nós estamos na campanha, queridos, de 2 meses de missões. Missões em 4 direções. Missões aqui no lugar local, nós chamamos de a nossa Jerusalém. Missões no estado, falamos domingo passado. Missões no Brasil e missões no mundo. Missões em 4 direções. E nós, como Igreja Batista, nós temos esse compromisso de levar o Evangelho às pessoas da nossa comunidade onde nós estamos inseridos. Levar o Evangelho a todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Levar o Evangelho a todo o nosso Brasil. Levar o Evangelho até os confins da terra, começando pelos confins de Capão da Canoa e do Rio Grande do Sul. Vamos dizer todos juntos esse versículo, Atos 1:8, e recebereis... Amém, querido? Vamos receber poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Que tipo de poder é esse? Poder para testemunhar de Jesus. Poder para ser testemunha de Jesus no lugar onde nós estamos, a nossa Jerusalém. Capão da Canoa é a nossa Jerusalém. Judéia é o nosso estado, Samaria é o nosso país e até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nosso próximo passo nessa noite é convidar aqui o irmão Val, vir aqui à frente. Ele vai compartilhar com os irmãos um momento muito importante na vida da igreja. Pode vir, irmão Val, enquanto você se prepara. E nós temos hoje uma palavra muito importante para a igreja, na ministração de hoje. E quero que você prepare o seu coração, a sua vida, para receber aquilo que o Senhor tem trazido para nós aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Enquanto ele vem, eu me lembro de uma passagem bíblica, e eu quero que você preste muita atenção nesse sentido. A Bíblia nos fala em Lucas, acho que em Lucas capítulo 19 a 16, do homem rico e Lázaro. Que Lázaro, pode vir aqui, rico e Lázaro, ele cria em Deus, ele morreu, foi para o céu, mas o rico, ele não cria em Deus, não é por ser rico, é porque ele não cria mesmo, porque tem muitos pobres também que não creem, e tem muitos ricos que creem, então não é por ser rico ou ser pobre, quem vai para o céu é porque tem Jesus, e quem não vai para o céu é por não ter Jesus, é simples assim. Mas nos chama a atenção nesse texto, queridos, é que esse homem, depois que ele estava no inferno, ele lembrou que ele tinha irmãos. E lá no céu ele fez uma oração pela salvação dos irmãos. Isso que não adianta mais, queridos. Porque ele teve oportunidade enquanto estava na terra. Eu disse: Pai Abraão, envia alguém lá para falar de Jesus para os meus irmãos, para que eles não venham para o lugar onde eu estou. Essa é uma oração que não será ouvida para quem já está na eternidade. Então esse é o tempo. Esse homem, depois que estava no inferno, lembrou que tinha irmãos que precisavam de Deus. Esse é o tempo, querido, enquanto nossos irmãos estão vivos, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, esse é o tempo de falar de Jesus. Ele disse: eu tenho 5 irmãos na terra, que eles creem e não venham para o lugar onde eu estou. Só que foi uma oração que foi tarde demais. E esse é o tempo de você orar todos os dias, todos os momentos,
pela conversão de cada membro da sua família, profetizando e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Boa noite, amada igreja, graça e paz. Momento de dízimos e ofertas. Eu costumo sempre trazer uma palavra importante que eu entendo que é primícias neste momento. Então eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, entregando a Deus o primeiro e o melhor. Em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 19, diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Em 1 Coríntios 16, 2, vai dizer: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Quando falamos, irmãos, em primícias, nós estamos falando sobre entregar a Deus o primeiro e o melhor. No Antigo Testamento, Deus ele ensinou ao povo de Israel a separar os primeiros frutos da colheita e apresentá-los para o Senhor. Não eram as sobras, eram os primeiros frutos. Primícias fala disso. Mas por que Deus pediu isso? Porque as primícias representavam três coisas: reconhecimento, prioridade e fé. O primeiro ponto que eu gostaria de falar rapidamente é sobre o reconhecimento. Quando um agricultor entregava os primeiros frutos, ele estava dizendo, abre aspas, Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de ti, fecha aspas. A colheita era o resultado do trabalho de um homem, mas ele sabia que era Deus quem dava a chuva que ele precisava para a lavoura, era Deus que dava o sol que brilhava sobre a plantação, era Deus que dava a terra e a capacidade de produzir. Isso também vale para nós, irmãos. Tudo que nós temos e tudo que nós somos depende da graça de Deus. Nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossas oportunidades, nossos recursos devem nos levar a reconhecer quem? Deus. Deus é a fonte de todas as nossas coisas. Amém, irmãos? O segundo ponto que eu falei, dos três, é prioridade. Em 1 Coríntios 16, 2, vai dizer, Paulo, ele orienta, Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte do que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. A ideia, irmãos, aqui é separar primeiro, de maneira consciente e organizada. Isso nos ensina que aquilo que realmente valorizamos precisa ocupar esse valor, este lugar de prosperidade. Aqui existe uma pergunta para cada um de nós: Deus tem recebido o primeiro lugar da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, ou é apenas aquilo que sobra? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou na igreja, eu vou... Não, a gente tem que trazer primeiro aqui. Não, primeiramente eu vou buscar o Senhor. Primeiramente eu quero saber o que Deus tem para mim. Primeiramente eu vou entregar aquilo que pertence ao Senhor, não a sobra. Às vezes, irmãos, damos a Deus só o tempo que sobra, a atenção que sobra e os recursos que sobram. Mas quando falamos de primícias, nós estamos falando de algo diferente. Nós estamos falando que Deus merece o quê? Primeiro lugar em nossas vidas. E o terceiro e último ponto, irmãos, é sobre a fé. Então eu falei de reconhecimento, prioridade e agora fé. Olha que interessante, irmãos. O agricultor esse que entregava os primeiros frutos, quando a colheita ainda não havia terminado, ele não sabia exatamente como seria o restante da colheita. Veja só, o agricultor então, ele tem a água, ele tem o sol, ele tem a terra, e sabendo que Deus vai permitir que ele produza e vai dar frutos. E ele separou a primeira parte, E ele não sabia como seria o restante da colheita, mas ele entregava mesmo assim.
Isso exige de nós, exigia do agricultor e exige de nós o quê? Confiança. Quando colocamos Deus, irmãos, em primeiro lugar, também estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti com aquilo que ainda não está na minha mão, que ainda não chegou até mim. A fé, irmãos, ela não depende da gente enxergar tudo. A fé nos faz confiar naquele que conhece o nosso amanhã. O amanhã não existe, irmãos. Existe o agora aqui. O ontem também já não existe mais. O existe é o agora aqui. Mas essa confiança que temos no Senhor para o amanhã. Por isso, irmãos, as primícias não são só simplesmente sobre uma oferta. Elas falam sobre o coração. É dizer: Deus, Tu és o primeiro em minha vida. Podemos entregar a Deus os nossos recursos, mas também o nosso tempo, nossos talentos, nossos planos, nossa família, nossa disposição para servi-lo. E concluindo então, irmãos, hoje a pergunta não é apenas o que eu vou entregar ao Senhor Deus aqui no gasofilaço ou ali nos QR Codes que tem aqui, os irmãos que estão acompanhando em casa também no QR Code que vai aparecer na tela, ou o que eu vou entregar depois, né? A pergunta é: quem está ocupando o primeiro lugar em minha vida? Que possamos então, irmãos, aprender com o princípio dessas primícias a viver com gratidão, colocando Deus em primeiro lugar e confiando que Ele continuará cuidando de nós. Entregar as primícias, irmãos, é declarar: Deus, tudo vem de Ti, tudo pertence a Ti, e eu confio em Ti. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que tem colocado em nossas mãos, Senhor. Ensina-nos, Deus, a reconhecer que tudo vem de Ti. Ajuda-nos, Deus, a colocar-Te em primeiro lugar e entregar não apenas nossos recursos, mas todo o nosso tempo também, Deus. Todos os nossos talentos, a nossa vida diante de Ti, Senhor. Dá-nos um coração grato e cheio de fé para confiar em Ti sempre, sempre, sempre. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, Suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, Suas bênçãos
e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Consegue, vamos lá, colocar a imagem da palavra dessa noite? Não sei se foi separado ou não, mas o texto é Mateus 24, de 36 a 44. Vamos liberar as crianças para o culto infantil, em nome de Jesus, de 5 a 11 anos, indo para o culto infantil. Esse é o tempo que nós estaremos meditando na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quem vai para o culto infantil, vai logo. Glórias a Deus, em nome de Jesus. O texto dessa noite, queridos, é Mateus 24, de 36 a 44. Você acompanha na sua Bíblia, no seu celular, no seu aplicativo, mas coloca ele em modo avião, que não entre ligações, não entre mensagens. Agora é o momento da palavra, de ministração da palavra. Todo mundo comigo aqui, né, Braio? Todo mundo prestando atenção aqui. Ô, Braio, o Braio de verde, tem 2 Braio, né? Aqui, vamos focar aqui, em nome de Jesus. Mateus 24, de 36 a 44. Talvez este seja o único momento durante toda a sua semana onde você vai poder parar para ouvir uma ministração, uma pregação. Então aproveite esse momento. O texto dessa noite, que Mateus 24, de 36 a 44, ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Preste atenção no versículo 39. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso: se um pai de família soubesse em que dia, em que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam sempre vocês preparados, olha a palavra, preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Santo Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo onde nós estamos aqui ministrando, celebrando o Teu nome, recebendo a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Muito obrigado. E que a palavra dessa noite encontre um lugar adequado no nosso coração e produza frutos
que gere arrependimento, que gere transformação, salvação, Pai, vida nova em Jesus. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Como dissemos durante a celebração, nós estamos vivendo missões no mês de setembro, no mês de agosto, no mês de setembro, missões em 4 direções. Hoje nós estamos no nosso 3º domingo, vamos até o mês de setembro, falando em missões, onde nós estamos, missões no estado, missões no Brasil e missões no mundo. Nossa igreja, ela tem procurado demonstrar na prática que a missão não é apenas aquilo que nós fazemos longe, a gente faz onde nós estamos, a gente faz dentro do nosso estado, do nosso país, mas a gente também faz missões no mundo e a gente vive missões de uma forma prática, até os confins da terra. Nós temos esse compromisso dado por Jesus de fazer discípulo em todos os lugares, em todos os momentos, onde nós estivermos. E quando nós não podemos, nós oramos, nós enviamos, nós mobilizamos, nós ofertamos para que para que outros possam ir onde nós não podemos chegar, mas nós somos participantes. Nossa igreja, queridos, ela tem investido mais de 50% dos seus recursos na área de missões, em ações sociais, em missões aqui no estado do Rio Grande do Sul. Todo o valor que entra aqui, nós investimos em missões no nosso estado. Nós investimos no preparo de pessoas para o ministério, na liderança. Nós investimos em evangelismo aqui na cidade onde nós estamos. Mais de 50% de todos os recursos que entram aqui, nós colocamos de uma forma prática na obra e no reino de Deus. E nós queremos nessa noite, queridos, compartilhar a palavra dessa noite com algo muito importante para a vida da igreja. Algo muito importante daquilo que está acontecendo nesse exato momento no mundo inteiro. E até perto de nós, próximo de nós, acontecendo até mesmo no nosso país. Sinais que a Bíblia nos chama, que nos fazem lembrar aquilo que Jesus já tinha dito, que quando tudo isso estivesse acontecendo, a igreja pudesse prestar atenção, eu e você prestar atenção, de que a volta de Jesus estaria bem próximo. E aí, queridos, a pergunta nessa noite é: o que falta para Jesus voltar? Bom, só Ele que sabe. Ele diz que o evangelho seria pregado a todas as nações, que seria dado às pessoas a oportunidade de crer. Mas a verdade é, queridos, que aquilo que a Bíblia tem dito a respeito dos sinais da volta de Jesus já são muito evidentes e bem próximos de nós. A Bíblia, por exemplo, ela relata em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, uma lista de acontecimentos que seriam sinais, né, que apontam quando a volta de Jesus estaria próximo, prestes a acontecer. Mateus 24, do versículo 4 até o 14, aponta vários desses sinais. Por exemplo, queridos, antigamente quando nós falávamos em terremotos era algo muito raro e muito distante. Antes mesmo de acesso à internet, à tecnologia que nós temos antes, quando ouviam falar em terremotos era algo muito raro e muito distante. Hoje, os terremotos no mundo inteiro estão cada vez mais frequentes e ainda mais nas fronteiras do Brasil, bem próximo de nós. Essa semana, houve na segunda-feira um terremoto onde? Na Colômbia. Mais de 300 mortos, aqui bem próximo de nós. Aproximadamente um mês atrás, aonde? Aqui na fronteira com o Brasil, Venezuela. Ontem à noite, na Indonésia.
E esses terremotos, por exemplo, que aconteceu na Venezuela, na Colômbia, principalmente na Venezuela, disseram, não estava previsto, estaríamos, segundo os estudiosos, fora de cogitação. Não havia probabilidade de acontecer um terremoto na Venezuela. Hoje, a fronteira do Brasil, as cidades, os estados que fazem fronteira com esses países mais próximos, sentem os abalos. E tantos outros acontecimentos que nós vamos ver esta noite que apontam para o quê? Sinais de que a vinda de Jesus está próxima. Mas, queridos, mas há uma palavra que nos preocupa bastante, e, no entanto, essa palavra que nos preocupa é algo que Jesus disse nesse texto, que quando estaria próximo a vinda de Jesus, pessoas, de um modo geral, elas estariam o quê? Distraídas. Tem alguém distraído aqui essa noite? Tem alguém focado aqui? Porque pode estar aqui, pode estar completamente distraído. E o texto que nós lemos essa noite fala, Jesus usa um exemplo da sua vinda com algo que aconteceu com Noé e a sua família durante a construção da arca. Durante 100 anos, Noé ele pregava a respeito do dilúvio, pregava a importância do arrependimento, pregava a importância de buscar a Deus. E as pessoas não levaram isso muito a sério. E isso aconteceu durante 120 anos. E Jesus nos diz nesse texto, no versículo 39, até que Noé e a sua família entraram na arca e ninguém percebeu. E olha que depois que Noé e a sua família entraram na arca, eles ainda permaneceram 8 dias, mais de uma semana dentro da arca, antes de qualquer sinal de chuva e dilúvio, e ninguém percebeu. E o texto nos diz que Jesus dizendo que assim como nos dias de Noé, como as pessoas não perceberam, elas viviam uma vida de normalidade. Elas comiam, elas bebiam, elas faziam seus negócios, elas casavam, davam-se em casamento, e Jesus diz, assim será também na vinda do Filho do Homem. Não que seja pecado comer, beber, se vestir, fazer negócios, casar, não, a Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está dizendo é, quando muitas vezes nossos olhos, nossa atenção, ela está voltada simplesmente para as coisas aqui da terra e não para a eternidade. O propósito da palavra dessa noite não é gerar medo, mas é despertar a igreja a olhar para aquilo que é eterno. E também o propósito da palavra dessa noite é, se a volta de Jesus acontecer hoje, como é que está a sua vida com Deus? Você está preparado? Eu trouxe aqui alguns alimentos que eu quero apresentar para vocês. Preparei até uma cestinha bem bonitinha. Nós temos aqui macarrão, que chamamos de massa. Temos aqui sal. Temos aqui feijão. E esses alimentos, eles fazem parte da nossa vida cotidiana, da nossa alimentação, do nosso alimento que costumamos preparar semanalmente. Mas quando você olha para esse pacote de feijão, quando você olha para esse pacote de sal, de macarrão, poderia ter aqui outros alimentos, o que eles têm em comum? O que eles têm em comum? Além de ser alimentos que nós usamos semanalmente, o que esses alimentos eles têm em comum é que na embalagem deles tem o quê? Um prazo de validade. Esse prazo de validade, ele tem como propósito a segurança alimentar. Esse prazo de validade, ele determina que existe um período para ser consumido.
E o que isso tem a ver com a palavra dessa noite? A palavra dessa noite, queridos, que assim como os alimentos vêm numa embalagem, um prazo de validade, Jesus disse que a terra também, com a entrada do pecado no mundo, ela também tem um prazo de validade. A terra também está dando sinais do seu esgotamento. E esses sinais apontam para a volta de Jesus. Jesus, ele nos disse também em Mateus 6,19: não acumuleis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Então, desde que o pecado entrou no mundo, toda a criação está sujeita à vulnerabilidade, à corrupção, a se estragar com o tempo, à deterioração, e com a terra não é diferente. A vida humana é passageira, nossos bens são passageiros, a juventude é passageira, e com a terra também não é diferente. A terra está dando sinais do seu esgotamento, e esses sinais, eles apontam para a volta de Jesus, dizendo que quando isso estivesse acontecendo na terra e no mundo, a volta de Jesus estaria sendo próxima. Mas por que Jesus disse isso em Mateus 24 e 25? Para dar oportunidade para que eu e você não sejamos pegos de surpresa, mas preparados para a volta de Jesus. Nos dias de Noé, então, as pessoas elas comiam, bebiam, nenhum problema com isso. Então veio o dilúvio e não perceberam. Não perceberam. Está entendendo a seriedade disso? Se a volta de Jesus fosse hoje, quantas pessoas estão tão ocupadas, quantas pessoas estão tão dispersas com aquilo que é reino de Deus? Há muitas coisas hoje que estão deixando as pessoas dispersas. Há muitas coisas hoje que distrai, o mundo, distrai as pessoas, distrai a família. No início deste ano, vários, vamos dizer, líderes religiosos disseram que 2026 seria o ano em que as pessoas estariam mais distraídas, dispersas, menos focadas, porque seria um ano de Copa do Mundo, ano de eleições. Então as pessoas ficam mais dispersas, para aqueles eventos, e muitas vezes esquecem da sua rotina, daquilo que realmente é importante. Mas não podemos ignorar, queridos, os sinais da volta de Jesus. Dê uma olhada na sua Bíblia, eu vou te mostrar aqui alguns textos. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 24, de 4 a 14, vou te apresentar uma lista de sinais que apresentam sobre a volta de Jesus. Porque quando nós falamos a respeito dos acontecimentos, sinais da volta de Jesus, nós pensávamos em algo distante. Mas esses sinais hoje, eles estão tão presentes. Você vai dizer, pastor, mas no Brasil não tem terremoto, no Brasil não tem guerra. Mas tem coisa que eu não posso falar aqui em público. Mas olha quem governa o nosso país. Mas olha a política do nosso país, é uma desgraça. Olha a corrupção do nosso país. Olha o judiciário do nosso país. Mas eu vou te dar vários dados que estão na palavra de Deus, que estão bem presentes no nosso dia a dia. Pastor, mas aqui não tem guerra, não tem terremoto. E essa semana, e semana passada, o Rio Grande do Sul, que era considerado o melhor estado, um paraíso, o Rio Grande do Sul, não somente o Rio Grande do Sul, mas também todo o sul do Brasil, com maiores índices de qualidade de vida,
Olha os tornados que têm acontecido nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul, na região sul. Coisas que você não viu acontecer aqui, enchente de 2024. Isso são sinais que a natureza está dando do esgotamento, sinais da volta de Jesus bem próximos de nós. Mateus, por exemplo, 24, 4 a 14, diz: muitos virão em meu nome. Então, Mateus, versículo 4, já fala de um tempo de engano, e que pessoas vivariam um tempo de engano espiritual, engano religioso, engano teológico. Uma fé que facilita para as pessoas, mas na verdade é um engano. E o que o diabo mais quer hoje é prender as pessoas no engano, para que quando Jesus voltar, elas não se deem conta, elas não estejam preparadas. Então nós vemos hoje um tempo de engano religioso, de falsos profetas. Ele diz que muitos virão em meu nome. Cuidado, nem todos aqueles que vêm em nome de Jesus significa o próprio Jesus autenticando. Então, aquilo que vem em nome de Jesus, compara com a palavra de Deus para saber se aquilo está de acordo, para que você não seja enganado. Guerras e ameaças de guerra, versículo 5, está acontecendo cada vez mais. Nação contra nação, fomes, peste, terremotos em vários lugares. Versículo 8, muitas dores, tempo de muitas dores em muitos lugares, refugiados, fome. No nosso Brasil, violência, abuso, corrupção, perseguição e morte aos discípulos de Jesus no mundo inteiro. Escândalo dentro da igreja, escândalo na sociedade, na política, no mundo, escândalo em todas as esferas, ódio, pessoas odiando umas às outras, muitas vezes até dentro do ambiente de igreja. Traição, pessoas hoje que não honram mais o casamento, não honram mais relacionamento, não honram mais, o cuidado umas pelas outras. Falsos profetas, versículo 10, engano. Multiplicação do pecado, e preste atenção nisso agora. Versículo 11. Frieza do amor. Guarde isso, queridos. O pecado ele só aumenta quando o amor esfria. O pecado ele só aumenta na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja, de uma comunidade, quando o amor esfria. Quando o pecado está multiplicando, é porque o amor tem se esfriado. Então, o esfriamento do amor. Lucas 21, do versículo 8 a 28, repete, mas acrescentando coisas a mais: engano religioso, guerras, terremotos, fome, pestes, acontecimentos assustadores, perseguição aos discípulos de Jesus, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Agora preste atenção o que Timóteo também diz na sua carta, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Paulo descreve o comportamento das pessoas nos últimos tempos. Ele diz: sabe, porém, que nos últimos tempos virão tempos difíceis. Hoje está muito difícil ser um discípulo de Jesus, do jeito de Jesus, do jeito da palavra de Deus. Virão tempos difíceis, diz a palavra de Deus. Olha, preste atenção. Ele menciona pessoas que se tornarão egoístas, amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratas, sem domínio próprio, amantes mais dos prazeres do que amor a Deus. Cristo, queridos, esse é o ambiente em que a gente vive hoje. São sinais da volta de Jesus presente hoje em nossa sociedade. Então hoje é algo presente na nossa comunidade, nossa sociedade, que são sinais da vinda de Jesus.
Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, de 3 a 4, ele alerta que nos últimos dias surgirão escarnecedores, pessoas escarnecendo daquilo que é de Deus, questionando a promessa da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 6 fala de guerras, de fome, de mortes e acontecimentos mundiais. Apocalipse capítulo 13, a besta e a oposição a Deus. Apocalipse capítulo 16, juízos finais. Apocalipse 19 fala sobre a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 20 fala sobre juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 21 e 22 fala sobre o novo céu e a nova terra. Então, o que isso tudo tem em comum, queridos? Tem em comum o seguinte, que esses sinais estão muito bem presentes hoje no lugar onde nós estamos, no Brasil. Estão muito bem presentes hoje, bem próximos de nós na América Latina, estão muito bem presentes no mundo. E o que isso tem a ver conosco, queridos, é que apresenta também nesses sinais, pessoas estão completamente distraídas, desconectadas, desinteressadas, desligadas daquilo que é reino de Deus. E qual é a geografia disso? 2 Timóteo fala das pessoas egoístas, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, amantes mais dos prazeres do que amando as coisas de Deus. A Bíblia nos apresenta pessoas que na época de Jesus também viviam distraídas, mas não tanto como no dia de hoje. Marta, ela vivia distraída com muitas coisas e coisas boas, muitas coisas boas e coisas, vamos dizer assim, que são legítimas, que fazem parte do nosso dia a dia. A questão o problema é quando essas coisas elas ocupam o lugar mais importante no nosso coração. Marta, ela vivia tão ocupada com as coisas de casa que não tinha tempo para a sua comunhão com Jesus. Não tinha tempo para o seu devocional com Deus. Não tinha tempo para ouvir a palavra. Às vezes nós colocamos a máquina de lavar mais importante, tempo de ouvir a palavra de Deus. A limpeza da casa mais importante. Queridos, essas coisas são legítimas. Eu fico indignado, intrigado, que pessoas muitas vezes têm a semana toda para cuidar da casa e têm condições de fazer isso, de lavar a roupa durante a semana toda, mas ela diz, hoje eu não vou na igreja, porque tenho que limpar a casa, estou cansado, estou lavando roupa, aquele cara teve a semana toda. Mas é interessante, para o trabalho dele, para os interesses dele, não faltou nada disso, né? Para ir um churrasco, para ir uma festa, não tem problema. Mas, quando é as coisas de Deus, surgiu uma mãozinha lá no tamanho da mão de um homem, não vou porque vai dar temporal. Mas essa é a questão que no tempo de Jesus também muitas pessoas viviam distraídas com muitas coisas e o Senhor ficava em segundo lugar. Então é possível estar ocupado com coisas boas, mas mesmo assim estar distraído das coisas de Deus. O rico insensato, ele estava construindo a sua vida naquilo que era passageiro. Ele disse em Lucas capítulo 2, mas ele não se dava conta, não se deu conta, que naquele dia Deus estava chamando a sua alma, que Deus ia pedir a sua alma, e tudo aquilo que ele havia construído iria ficar para outro. As 5 virgens estavam distraídas e despreparadas, porque elas estavam apenas, 5 delas vivendo apenas aquilo que era momentâneo. E a Bíblia diz então que quando Noé, no dia de Noé, ele entrou na arca, as pessoas elas viviam uma vida normal. Essa é a questão. As pessoas viviam uma vida normal. E esse é o ponto central da palavra dessa noite. Nos dias de Noé, as pessoas viviam uma vida normal. Na volta de Jesus, pessoas vão estar vivendo a sua vida normalmente, até que no sinal dos céus aparecerá a vinda de Jesus. Eu me lembro certa vez, quando ainda morava em Porto Alegre, eu voltava para casa por volta da meia-noite, 1h da manhã,
Quando eu entrei num corredor de prédios, que era um caminho mais perto para chegar no prédio onde nós morávamos, isso era próximo meia-noite, 1h da manhã. Eu fui surpreendido por 2 ladrões que me assaltaram e levaram a minha sacola, o que eu tinha, a carteira, enfim. Mas o que me deixou assim mais impressionado com aquele assalto foi que os ladrões, eles correram para me alcançar, para me assaltar, e eu não percebi. Já aconteceu contigo isso? Eles correram para me alcançar, para me assaltar, e eu não percebi. Por quê? Não foi para a escolinha, Leninha? Vai lá, Leninha, vai lá. Eu estava o quê? Distraído. E por que eu estava distraído? Porque eu estava contente, feliz da vida, que tinha conhecido a Luciana. Não era isso. Foi antes. Isso foi antes. Já estávamos casados. Eu estava contente, estava distraído, porque naquele dia, naquela noite, eu havia terminado o meu TCC, meu trabalho de conclusão da faculdade, do seminário. E eu voltava para casa feliz da vida, leve e solto, né? Porque tinha terminado ali uma jornada importante. E eu já tinha feito aquele caminho várias vezes. Só que nas vezes anteriores eu prestava atenção. Quem estava atrás de mim, quem estava diante de mim, se dava para ir por aquele caminho ou não. E aquele dia eu fiquei rindo de mim mesmo, que eu dei bobeira, porque eu estava o quê? Distraído. Então, distração não é necessariamente deixar de enxergar, é deixar de enxergar as coisas que realmente são importantes. Então, sinais dos tempos que nós estamos vivendo, Jesus falou sobre isso: guerras, rumores, eventos climáticos. Isso nos chama atenção, queridos. Fomes, crises humanitárias. E essa advertência ela é importante para nós hoje. Tudo que está acontecendo no mundo são sinais da volta de Jesus. Mas o que nos preocupa como igreja é que muitos ainda, dentro do próprio ambiente da igreja, nós mesmos, se não prestarmos atenção, vivemos uma vida de distração. Por isso a palavra dessa noite tem como objetivo não causar pânico, medo e susto. Mas guarde essa frase comigo: ser uma igreja focada em Jesus. Amém? Diga comigo: uma igreja focada em Jesus. Ele não apenas deixou sinais para falar sobre a sua volta para a sua igreja. A igreja de Jesus não vai ser tomada de surpresa, porque os discípulos de Jesus esperam a sua volta. Não vai ser um dia de medo para a sua igreja, pelo contrário, é dia de alegria. A igreja, a noiva, encontrando com o seu noivo. Mas ele nos deixou uma missão como igreja. Uma missão de sermos uma igreja focada nele aqui na terra e fazer com que essa palavra, o reino de Deus, alcance outras pessoas, para que a volta de Jesus seja motivo de alegria para milhares e milhões e não desespero. Amém? Glórias a Deus. Porque vai chegar momentos, e aliás já estamos vivendo esse momento. Se você acompanha alguns noticiários, alguns acontecimentos você acompanha algumas redes sociais, veja algumas pessoas comentando: eu acho que Jesus voltou e eu fiquei. Outros comentam assim: Maranata, volta logo Jesus. Porque, cara, a gente vê coisas que Sodoma e Gomorra ficariam envergonhados. Aliás, Jesus disse isso. Estava acontecendo situações, estariam acontecendo situações que, se Sodoma e Gomorra tivessem a oportunidade que nós estamos tendo hoje, que o mundo está tendo hoje, de ouvir falar dele, teria se arrependido.
Há coisas que a gente vê hoje acontecendo no nosso mundo, que Sodoma e Gomorra ficam até espantados, envergonhados. De coisas que são, sabe, faltam qualificações para descrever a degradação humana. Sabe, o desprezo que as pessoas muitas vezes têm pela vida humana. Então, queridos, a palavra dessa noite tem esse propósito: trazer uma igreja focada em Jesus, focada na sua missão. E eu pergunto, querido, o que tem distraído a sua vida? O trabalho? Não há problema nenhum em trabalhar. O dinheiro, não há problema nenhum em ganhar dinheiro. Mas a palavra dessa noite é chamar a sua atenção, que a igreja ela ainda tem uma missão aqui na face da terra, e que muitas vezes estamos vivendo distraídos, focados em si mesmo, focados nas coisas que são apenas aqui desse mundo, e deixando a sua eternidade, a sua vida com Deus em segundo plano. Pessoas que ontem estavam conosco, que hoje já não estão mais, e podem ser surpreendidos. E Deus nos deu a missão de sermos discípulos e uma igreja focada em Jesus. Amém? E quais são os inimigos hoje do Evangelho do Reino de Deus, para encerrarmos? Quais são hoje os inimigos de um cristão hoje saudável? A distração, né, é um desses inimigos, das ferramentas. Mas o que o inimigo tem usado as pessoas para se distrair? O que distrai as pessoas é tudo aquilo que tira elas da palavra de Deus, da sua vida focada em Jesus, daquilo que é mais importante. Esse aparelhinho aqui, hoje tem sido ele não é o problema é de quem usa. Ele é uma benção. E esse aparelhinho aqui, você pode usar a favor, a seu favor, usar a tecnologia a favor do reino de Deus. Nós estamos hoje aqui, tem pessoas em outros países assistindo essa ministração. Você pode usar a tecnologia a favor do reino de Deus, a favor da sua edificação, ou pode usar essa tecnologia, esse recurso aqui para se distrair. Com quem você dorme, com quem você acorda, talvez esse seja o seu último contato do dia e seja o seu primeiro contato do dia. Antigamente, né, pessoas elas oravam antes de dormir e oravam logo que acordavam. Hoje, a primeira coisa que elas fazem é ver se tem alguma novidade aqui. Antigamente, antes do WhatsApp, as pessoas olhavam ali as mensagens, nem lembro quais os canais que vinham ali, né? Eu me lembro, meu irmão Val, que a gente morava lá na fronteira, né? Aí eu dizia assim, se entrou a mensagem no celular, leia essa mensagem, que pode ser Deus dizendo, desligue, porque eu quero falar com você através da palavra dessa noite. Porque se entrou uma mensagem, né, se você está olhando o celular, uma mensagem, não é Deus querendo falar contigo naquele momento. Você está aqui para ouvir Deus através desse recurso, desse ambiente. Vamos orar, queridos? Vamos ficar em pé? E eu quero te incentivar, queridos, a não negligenciar o seu tempo de devocional com o Senhor. Fazer um autoexame, o que tem te distraído daquilo que é mais importante, é a sua comunhão com Deus.
chamar a sua atenção para a nossa missão como igreja de fazer discípulo. Mas nessa oração, queridos, eu quero também te lembrar de que muitas vezes nós acabamos nos acostumando com os acontecimentos à nossa volta e isso já não nos sensibilizam mais. Pessoas da nossa volta morrendo por causa de drogadição, famílias se desfazendo, fome, terremoto, guerras, acidentes. Como na segunda-feira houve um terremoto ali na Colômbia. E muitas vezes vem aquele sentimento, é apenas mais um terremoto, como se isso não tivesse nada a ver conosco. Isso são sinais da volta de Jesus. O quanto nosso coração precisa ser quebrantado pelo Espírito Santo do Senhor. Hoje que nós vemos muitas pessoas vivendo não pela palavra, mas por sentimentos. Estou seguindo o meu coração, estou sentindo. Mas o nosso relacionamento com o Senhor não é baseado em sentimentos. Não é baseado naquele pensamento do momento. Mas é baseado naquilo que Deus diz. Naquilo que a palavra de Deus diz. E as nossas escolhas, as nossas decisões têm que ser pautadas por aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus não há engano. Eu quero convidar você nessa noite a colocar teu coração na presença do Senhor. E que Jesus seja a pessoa mais importante da sua vida. Filhos são importantes, trabalhos são importantes, ganhar dinheiro é importante, profissão é importante, estudo é importante, mas Jesus precisa ser a pessoa mais amada e mais importante da sua vida. Ele precisa ser o mais, como disse na canção dessa noite, o mais desejado da tua alma. E que você tenha comunhão com a palavra, com o Espírito Santo do Senhor. Que você ouça a voz do Espírito Santo, não a voz do seu sentimento, do seu coração, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Deus, nesta noite oramos, Pai, pessoas que estão aqui nos acompanhando, venham ser sensibilizados pelo Teu Espírito, a uma vida de intimidade, a uma vida de alinhamento com a Tua vontade. Deus, nós estamos numa campanha de mais de 300 pessoas que nós estamos orando. Deus, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E missões no lugar onde nós estamos, no Brasil e no mundo, Pai. Usa as nossas vidas. Deus, hoje nós vemos pessoas tão dispersas, ó Deus, no Teu propósito, no Teu chamado. E que nessa noite haja um quebrantamento, haja um alinhamento, Pai. Haja um profundo arrependimento, haja um profundo voltar-se para o Senhor, para aquilo que é mais importante. Cobre-se, ó Deus, com o Teu sangue. E que hoje seja dia de salvação, seja dia de vida se reconciliar contigo, seja vida se entregar para o Senhor e dizer: Senhor, toma a minha vida em Tuas mãos, faz em mim a Tua vontade. Ouvimos no domingo passado aqui que a Convenção Batista do Rio Grande do Sul, a Faculdade Batista de Ijuí, com mais de 100 alunos, preparando pessoas para a missão, para o chamado de Deus. Deus, nós Te louvamos, porque pessoas ainda estão ouvindo a voz do chamado do Senhor, Pai. E que hoje
pessoas aqui também possam ouvir o teu chamado, dizer: Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Mas alguém hoje vivendo aqui indiferença, vivendo uma vida de frieza, vem gerar compaixão, Senhor. Não há nenhum problema nisso. Nós vimos hoje pessoas que choram mais por animais. Não há nenhum problema nisso, queridos. Pelo contrário, a Bíblia diz que a criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que a criação geme e espera a manifestação dos filhos de Deus, porque são os filhos de Deus que têm o maior carinho, o maior zelo com a criatura, com aquilo que é criado pelo Senhor. Mas hoje, Senhor, nós vemos pessoas tendo mais compaixão, pessoas tendo mais zelo, mais cuidado por um animalzinho do que por um ser humano. Deus, que não deixamos de fazer nenhum e nem outro, mas cuidar de ambos, Pai. Tem misericórdia, Pai, compaixão e graça. Em nome de Jesus. Usa, Pai. Usa nossas vidas, usa a nossa família, usa os nossos recursos. Usa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Pode deixar essa canção. Em setembro nós vamos ter aqui um segundo momento como igreja. Em setembro nós temos ali que chamamos café de boas-vindas ou um jantar de boas-vindas. São aquelas pessoas que estão vindo congregar aqui, estão vindo de outras cidades, estão vindo de uma outra comunidade. Aqui nós compartilhamos com ela naquele café, naquele jantar de boas-vindas, quem nós somos, como nós nos movemos como igreja de Jesus. E é uma oportunidade também onde nós ajudamos pessoas a entender a sua escolha do batismo, a sua decisão em Cristo. E eu quero essa noite dar a oportunidade que pessoas, essa noite, nesse momento de culto, durante a palavra, fazendo a sua escolha por Jesus, entregando a sua vida para Jesus. Ou talvez já fez essa escolha, hoje quer fazer a sua decisão por batismo, porque o primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus. O segundo é obedecer a Jesus através do batismo e seguir a Jesus. Vamos ficar em pé, se alguém está sentado e pode ficar em pé. Se essa é a sua escolha nessa noite, entregando a sua vida para Jesus, de ser batizado, de se integrar à família de Deus. Quero te convidar que, enquanto é tocada essa canção, que você venha aqui na frente, queremos conhecer a sua decisão e orar pela sua vida. Amém? Se alguém está fazendo isso, vem aqui logo. Nós estamos orando em nome de Jesus. Alguém que nessa noite está tomando a sua decisão em Jesus, entregando a sua vida.